Olá, boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Estou fixando o tema da live, a vida financeira na pandemia. Então, de novo, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12, no nosso domínio Matra 12 Brasil. Hoje, dia 7 de abril de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é a vida financeira na pandemia. A nossa convidada é a economista e educadora financeira Rafaela Rodrigues Correia. Estamos em tempo de pandemia e ficamos mais em casa. Qual é o resultado? Economizamos ou gastamos mais? Eu tive algum problema e redução nos meus ganhos. O que eu devo fazer? Sobrou um dinheiro. Como que eu devo economizar? Como eu devo investir? Esse e outros temas trataremos na live de hoje. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, Santa Catarina, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. Eu já vi aqui que a nossa convidada entrou na live e vou fazer com que ela entre para iniciar a conversa. Olá, Felipe Calvê. Oi, Ana Paula. Oi, Andréia. Oi, Érica. Oi, Rafaela. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Bom te ter aqui na nossa live da Matra 12. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra poder conversar contigo, uma especialista de grandes palestras sobre a vida financeira. Um tema bastante importante e eu costumo dizer que uma saúde financeira representa nada mais, nada menos do que liberdade. Bom, eu vou ler o seu currículo agora e já te dou a palavra, certo? Rafaela Rodrigues Correia, economista e educadora financeira, doutora em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre e graduada em economia pela Universidade Federal do Ceará, é formada pelo Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, pelo Programa Top Derivativos da Bolsa de Valores, B3, pela Fundação Planejar e pela Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF. Atuou como professora universitária nos cursos de Economia, Administração Empresarial, Administração Pública da UDESC. Palestrante e investidora, fundou a Vida Mais Rica com o intuito de democratizar o acesso à educação financeira e empreendedora de alto nível. Então, de novo, Rafaela, muito obrigada por estar aqui e a palavra está contigo para as suas considerações iniciais. Bem, primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, Patrícia? Eu já tive a oportunidade de palestrar para a Matra presencialmente, quando ainda podíamos nos encontrar presencialmente nos eventos. Depois, no live pelo YouTube também, bem interessante que a gente fez e está gravado também. E falar da importância, né, que esse tema, finanças pessoais e também mercado financeiro, né, de investimentos, ganhou, principalmente com esse último ano, com o ano de pandemia, onde acho que nunca antes a gente imaginou uma economia fechada por tanto tempo, com um aumento crescente do desemprego, com índices econômicos tão graves, né, e uma piora nas contas públicas, né, na questão fiscal do país, e como isso pode reverberar não só na nossa geração, mas nas gerações futuras, quando a gente fala de planejamento financeiro. Então, primeiro, parabenizar a iniciativa de vocês de num assunto tão importante e que, às vezes, a gente acaba deixando de lado, né? São tantas as responsabilidades, família, com trabalho, com amigos, que a gente esquece de cuidar das nossas finanças. E, para quem já me conhece, eu vi que tem aqui alguns nomes familiares, né? A Patrícia, a Andréia, algumas pessoas com quem a gente tive a oportunidade de trabalhar. Na categoria do serviço público, essa questão da estabilidade, muitas vezes, deixa alguns servidores, né, numa situação um pouco confortável, ou pelo menos pseudo, né, confortável. Porque o que a gente pôde ver ao longo desse último ano foi até a possibilidade de redução salarial de alguns servidores. Então é muito importante a gente falar isso não só para a classe de empresários, de autônomos, mas também de servidores públicos. Então, mais uma vez, agradecer o convite de vocês e espero que a gente possa ter uma live tranquila, né, esclarecer algumas dúvidas e ajudar aos ouvintes a organizarem melhor suas finanças e, quem sabe, até se prepararem para entrar no mercado financeiro, sempre com vistas à sua independência financeira no futuro.
Então, certo. Vou partir para a primeira pergunta, que logicamente tem relação com a pandemia. Nós Ok. estamos numa crise sanitária e crise de saúde pública sem precedentes e inimaginável. Nenhum de nós, nem nos piores sonhos, poderia acreditar que em 2017, 2018, ou mesmo em 2019, até no início de 2020, nós passaríamos pelo que estamos passando agora. Além da crise sanitária e de saúde pública, as famílias brasileiras estão passando por uma crise financeira também. Isso em decorrência da paralisação das atividades econômicas, ou parcial ou total, em decorrência do isolamento social. Dentro desse cenário de futuro incerto e de imprevisibilidade, ainda se torna ainda mais importante o consumo consciente e a administração da vida financeira, particular e da família. Então, eu te pergunto, o que eu devo fazer para me organizar e para me preparar minha vida financeira para uma situação de incerteza do futuro como estamos vivendo atualmente? Então, é até complicado a gente falar já o que já está acontecendo, né? E que a gente espera que o pior já tenha passado. Antes mesmo da pandemia chegar, em todos os meus trabalhos com educação financeira, com consultoria, eu sempre chamava a atenção dos meus clientes para a importância de você ter uma reserva de emergência. Para algumas pessoas, isso era tipo blá blá blá, era conversa fiada, né? De reserva de emergência, que eu nunca vou precisar, seja um médico bem-sucedido, ou mesmo um servidor público, ou um empresário. E a verdade é que a gente nunca tinha passado por uma situação tão extrema e ao mesmo tempo tão duradoura. Há quem acreditasse que 2021 seria um ano melhor. E, na verdade, está sendo uma continuidade até um pouco piorada em termos de saúde, que certamente vai afetar, já está afetando a economia. Mas se a gente puder soltar no tempo, e ninguém está livre de outras crises, se a gente pegar as últimas 3 décadas no Brasil, a cada 3 anos nós temos uma grande crise na economia brasileira, né? Seja por um impeachment, seja por uma facada, seja por uma greve de caminhoneiros, seja por uma pandemia. Se você pegar as últimas 3 décadas, a cada 3 anos a gente tem uma grande crise na economia brasileira. E eu não estou falando de crises internacionais, estou falando apenas de crise no Brasil. Então, se a gente for pensar a partir de hoje, como eu posso me preparar, ou ao longo, no decorrer dessa crise, como eu posso revisitar as minhas finanças, eu sempre trabalho com os meus clientes princípios básicos de organização financeira, que começam desde balanço patrimonial, você saber quais são os seus ativos, quais são os seus passivos, quais são os seus direitos, as suas obrigações. Eu sou Rafaela Rodrigues, eu tenho 35 anos, o que eu construí ao longo da minha vida. E você colocar isso na ponta do lápis. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se ela é financiada ou não, se você tem dívidas, se você tem investimento, se você tem algum tipo de seguro, de previdência. Ou seja, você botar na ponta do lápis e entender quem é você hoje, nesse atual momento de pandemia, na questão dos seus direitos, das suas obrigações. E você vai começar a ter um panorama da sua realidade financeira. Uma vez posto isso, você vai entender se você acumulou algum tipo de patrimônio ao longo da vida ou se você acumulou dívidas. Se você acumulou patrimônio, é aquela história, né? Muito bem, poliu uma casa, né? Se você acumulou dívidas, fique uma rodada sem jogar e repense a sua atuação financeira. E quando a gente pensa em dívidas, é enfrentar, por assim dizer, um monstro. É sentar e elencar suas dívidas, buscar saber qual é a taxa de juros ou qual é o custo efetivo total, entender melhor como você contratou essa dívida, buscar revisitar esse contrato. Muitas pessoas contratam dívidas e não sabem o que contrataram. Se eu chegar para qualquer pessoa que esteja assistindo essa live e tenha financiado um imóvel, ela não sabe quanto ela já pagou, quanto ela vai pagar ao final da dívida. Mesma coisa para um carro, ou até mesmo às vezes para a faculdade de um filho. Então, a primeira coisa é a gente identificar quais são as dívidas que a gente tem, como elas foram contratadas, qual a duração, qual é a taxa de juros ou custo efetivo total, que seria o dado mais adequado, e entender como é que a gente vai montar uma estratégia para quitar essas dívidas. Se vai ser naquela estratégia de eu quero sentir que eu estou riscando e estou conseguindo sair das dívidas, ou se eu vou buscar a dívida mais cara, ou então a dívida que tem a taxa de juros mais alta. Independente da estratégia, você precisa, a partir de hoje, revisitar a maneira como você pensa as suas dívidas. Uma outra questão é você começar a fazer orçamento pessoal. É outra coisa que parece ser tão trivial quanto reserva de emergência, mas que as pessoas praticamente não fazem. Elas fazem muito aquele orçamento de cabeça, que vai somando, arredondando, aquela contabilidade mental, que muitas vezes ela é falha, porque nós já temos tantas responsabilidades, é uma carga de estresse tão grande que muitas vezes nós nos perdemos. E quem nunca atrasou uma conta de cartão de crédito porque perdeu a data de vencimento? Quem nunca atrasou uma conta de luz porque perdeu a data de vencimento? Ou seja, falta a organização e a questão do orçamento. O orçamento é o quê? É uma fotografia da nossa realidade financeira. Se no balanço patrimonial eu tenho os direitos e as obrigações, eu tenho ali os ativos e os passivos, no orçamento eu tenho receita e despesa. Ou seja, eu tenho tudo aquilo
que vai trazer dinheiro para dentro da minha família, e eu tenho tudo aquilo que vai tirar esse dinheiro. E o que me interessa saber? Se ao final do mês eu tenho mais recurso a receber do que a gastar, ou o contrário. Eu sempre digo que é como se fosse um semáforo. Se você está no verde, ou seja, receita maior do que despesa, você está no caminho certo. Receita igual a despesa, cuidado, se você tiver algum tipo de imprevisto, para você ficar no vermelho é muito fácil. E se despesa estiver maior do que receita, pare, repense a sua vida financeira para que você possa, né, então, prosperar. Vencidas essas fases de organização financeira, de confrontamento de dívidas e de organização do orçamento, aí você pode começar a pensar em montar uma reserva de emergência. E a gente fala de reserva de emergência de uma maneira muito pontual, como algo que você pode precisar em um momento de crise. Que tipo de crise? Pandemia. Se antes você achava inimaginável um médico passar um ano sem operar e toda vida que o mês virava ele fazia alguma cirurgia e ganhava algum bom dinheiro, ou atendia particular e, enfim, tinha convênio com plano, imagine um médico que passou o último ano sem conseguir exercer sua atividade. Imagine um servidor público que teve parte do seu salário reduzido. Imagine um autônomo que deixou de receber seus clientes. Imagine uma pessoa física que era contratada CLT e teve seu cargo horário reduzido, ou até mesmo foi demitida. Foi o que a gente mais viu ao longo desse último ano e vamos continuar e iremos continuar vendo ao longo dos próximos meses ou até ao longo dos próximos anos. Então, ainda dá tempo, por assim dizer, de nós nos prepararmos, mesmo que minimamente. Uma vez organizadas as finanças, uma vez vencida a etapa de dívidas e provisionada a reserva de emergência, que a gente sempre fala que seja de 6 meses a 1 ano, se você possui alguma estabilidade de renda, ou até 2 anos, se você é autônomo, informal, se você depende de prestação de serviço, de pelo menos de 1 ano a 2 anos do seu custo fixo mensal, não é porque o educador financeiro ele quer ser muito conservador, é porque a gente entende que nós vivemos num país onde a insegurança é muito grande, a insegurança institucional é grande, a insegurança econômica é muito grande, a insegurança política é muito grande. A gente, numa economia recente, já tivemos impeachment, já tivemos uma série de problemas políticos que resvalam diretamente na economia, porque, infelizmente, ainda hoje, grande parte dos problemas econômicos vem da questão política. E no caso da pandemia não foi muito diferente, apesar de ser um problema de saúde pública. Vencida essa fase de organização e de provisionamento de reserva de emergência, aí sim a gente pode começar a pensar em investimentos para médio e longo prazo, ou seja, para aquisição de um imóvel, para aquisição de uma aposentadoria, para viver um tempo fora ou fazer algum tipo de intercâmbio. O que o brasileiro precisa entender, e aí talvez eu já contemple alguma outra pergunta, é que prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Qual é a sua prioridade hoje? A sua prioridade hoje é pagar suas dívidas? Organize e coloque o seu pagamento de dívida como topo da lista. Se a sua prioridade hoje é construir a sua previdência ou uma complementação da previdência para os que aplicaram, por exemplo, a questão lá do FUNPRESP, de imigração e adesão, busque se organizar para isso. A sua prioridade é passar um tempo fora do país, busque isso. É dar essa oportunidade para o seu filho, busque isso. Mas se você colocar várias prioridades, no final do dia você vai estar comprometendo grande parte da sua renda, muitas vezes com algum tipo de empréstimo, né, de algum consignado, e vai ficar naquele ciclo vicioso de pobreza, que você não consegue sair dessa situação e não consegue buscar algo melhor, né? Então, basicamente, em linhas gerais, né, já que o nosso tempo é curto, seria isso. Então, você falou sobre a economia brasileira, sobre as crises brasileiras que são sucessivas ao longo desses anos, dos últimos 30 anos, e sobre a instabilidade que nós temos, uma instabilidade política e institucional também. A ideia que temos, e que é passada em várias notícias, até em algumas pesquisas, é de que o brasileiro, como regra, não tem o hábito de guardar dinheiro. Não tem o hábito de economizar nem de investir. Por que você acredita que isso acontece? Por que você acredita que isso é inerente à cultura do brasileiro? Olha, eu acredito que existem vários fatores. Eu vou citar aqui uns 3 que me vêm de cabeça, mas a gente poderia passar a noite só falando sobre isso. Baixa educação financeira, o brasileiro não tem educação financeira. A questão do imediatismo, nós somos uma sociedade de consumo, pró-consumo, e quando a gente fala em investir, a gente está falando em abrir mão do presente, de um consumo presente, para gozar, usufruir no futuro. Ou seja, menos hoje para ter mais depois, e não mais hoje para ter menos depois. Só tem um problema. Quando a gente fala em menos hoje e mais depois, a gente está falando de uma escolha intertemporal. Ou seja, envolve risco. Eu posso amanhã não estar vivo, então pode ser que o meu dinheiro já não valha tanto assim. Então eu tenho que entender um pouco de mercado financeiro, um pouco para não dizer muito, né? Eu preciso entender de mercado financeiro para que o meu dinheiro no futuro ele valha tanto quanto ele vale hoje. Mas o que acontece no nosso país é que a gente tem um fenômeno chamado inflação, que chega a uma terceira razão para o brasileiro não
não conseguir poupar. A gente passou quase 40 anos na nossa economia recente com inflação de 2 dígitos. Se nós formos pensar em hiperinflação, nós tivemos duas também na economia recente. O fantasma da hiperinflação é uma coisa que assombra as gerações passadas. As gerações do meu pai, talvez até do meu avô, eles vivenciaram uma economia onde, se nós deixássemos para consumir no futuro, nós consumiríamos menos, ou seja, o poder de compra ele era corroído a cada dia. E hoje, apesar de controlada, né, a inflação e a meta é 3,75, 1,5 a mais ou menos de variação, a gente está com inflação hoje no PCA de 5,20%. Se a gente for pegar o IGPM, passou dos 30%, índice que reajusta aluguel, que muito provavelmente vai deixar de reajustar aluguel, porque não tem como um pai de família que aluga uma casa ter um reajuste de 30% no aluguel. A gente está falando, assim, de grande parte da população brasileira que não tem imóvel próprio. Então, eu diria que a baixa educação financeira, eu diria que a questão da escolha intertemporal, as pessoas elas acabam priorizando o presente em detrimento do futuro. Aquela história, mas só se vive uma vez. Eu sempre digo, não, só se morre uma vez, você vive todos os dias. E, por último, não menos importante, o fantasma da inflação, né? Essas seriam algumas das muitas causas de a nossa economia, dos brasileiros, não provisionarem para o futuro, não pouparem, né? Mas eu acredito que não há um mal que não traga um bem. E essa pandemia, eu digo, se a Natália Arcuri, se o Thiago Nigro, se o Bruno Perini já eram bons educadores financeiros, levaram conhecimento à população, difundiram de alguma forma a importância de se organizar financeiramente, se tem uma coisa que veio para corroborar com isso, foi o coronavírus, foi a Covid. Por quê? Porque as pessoas elas tiveram que se reinventar na pandemia. Seja na organização financeira das contas de casa doméstica, seja na sua atividade, nos seus serviços que antes eram presenciais e tiveram que se tornar online, seja as próprias empresas, listadas ou não na bolsa, que tiveram que se reinventar, seja fazendo uma reestruturação, reduzindo carga horária de funcionário, enfim, ou seja, a gente diz que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, talvez todos esses anos de falta de baixa educação financeira, de receios com hiperinflação, agora estejam sendo, de uma forma talvez não tão suave, não tão amigável, sendo postos à prova, e o brasileiro está tendo que se coçar. Se até bem pouco tempo atrás a gente tinha uma questão do rentismo no país, com uma taxa de juros em 2 casas decimais, a gente passou de 6 anos para trás, a gente só precisava investir na renda fixa, que era suficiente para a gente ter uma boa rentabilidade na nossa carteira. Hoje, o que a gente percebe é que o brasileiro está tendo que se educar para investir na bolsa, para entender como funciona o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, o mercado de ETFs. E se ele quiser garantir a paridade do poder de compra, ele não vai pensar só na inflação, que já está batendo 5,20. Ele tem que pensar no câmbio. E o dólar, a vir de 2020, ele já provou que pode tranquilamente passar de R$ 6, se não houver intervenção do Banco Central, como a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses. Então, pensar em como investir no exterior, pensar em como diversificar, pensar na possibilidade até do mercado de criptoativos, que ainda hoje no nosso país é pouco difundido, mas que cresceu absurdamente, já pensando nos muitos trilhões de dólares que foram despejados na economia no ano passado pelas economias a nível mundial para poder tirar a economia internacional da crise, né? Se a gente for parar para pensar, foram mais de 25 trilhões de dólares injetados na economia mundial, ou seja, isso vai ter um custo. Em algum momento isso vai ter um custo, isso vai chegar na mesa do brasileiro, é óbvio, a gente não pode descartar isso. Já está Então, chegando, né? Já está chegando, né? Muitas pessoas me perguntam, Rafaela, a inflação está 5,20, mas eu sinto que ela está muito maior. Eu digo, não é tão simples assim. O IPCA está 5,20, aí tem toda uma métrica, um cálculo de uma cesta de bens, enfim. Mas, de fato, quando você vai no mercado e dá uma olhada no preço do arroz, no preço do feijão, no preço dos produtos da cesta básica do brasileiro, a gente vê uma inflação ali de pelo menos uns 40%. E, na realidade, se você for ver o imposto cobrado nesses bens de consumo, de necessidade imediata, se você for ver o imposto sobre o frango é 23%, sobre a carne é 29%, feijão, arroz, por aí vai, é entre 15% e 25%. Ou seja, a gente consegue sentir no dia a dia que antigamente com R$ 100 a gente conseguia levar várias compras, várias sacolas do supermercado, e das duas, ou nós ficamos mais fortes ou elas ficaram mais leves. Eu não andei malhando, então na verdade elas ficaram mais leves, porque está tudo bem mais caro. Na época que eu estava dando aula na universidade, eu fazia um exercício com meus alunos, a gente entrava no site do Banco Central e, utilizando a calculadora do cidadão, eu dizia, olha, façam um cálculo para vocês entenderem quanto R$ 100 compra hoje. R$ 100, em 1994, a cédula de R$ 100 comprava R$ 100, porque é uma moeda baseada na fé, né? Uma moeda fiduciária. Então, o governo dizia que valia R$ 100 e comprava R$ 100. Naquela época, quando eu dava aula na universidade, em 2017,
Não comprava R$ 17. Hoje, se comprar R$ 10, compra muito. Ou seja, o real é uma moeda que tem pouco mais de 20 anos, perdeu totalmente o seu poder de compra, né? Que é uma das funções da moeda. Então, a gente precisa pensar isso quando a gente vai pensar em organização financeira, em investimentos. Como eu posso fazer o meu dinheiro valer no meu país e quando comparado com outra moeda? Porque, vejam, quando a gente fala de investimentos, a gente tem que pensar o seguinte: o seu dinheiro, o seu salário é em real, a sua casa está cotada em real, o seu carro está cotado em real, a sua previdência é em real, os seus investimentos devem ser todos na Bolsa Brasileira, então eles são todos em real. Só que o real foi a segunda moeda que mais valorizou no ano passado. Ele perdeu 29% em relação ao dólar. Ou seja, se você tentar sair daqui e ir para a Europa e para os Estados Unidos, você vai ver que o poder de compra, a gente não está conseguindo segurar esse poder de compra. Se já não conseguimos segurar o valor real da moeda, além disso, não conseguimos segurar a paridade do poder de compra. E isso precisa ser considerado, né? Ou seja, estamos ficando cada vez mais pobres. Ao mesmo tempo a liberdade, a saúde financeira, né? A programação financeira de fato traz a liberdade, mas o caminho para a liberdade é um caminho sofrido, né? Ai, olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o caminho Não, para a liberdade, se for com base no conhecimento, ele é vida, na né? verdade. Não, porque eu ouvi tudo isso traz um pouco de angústia, né? Uma Olha, agonia. Patrícia, quando eu dava aula na universidade, tinha dias que meus alunos queriam sair da sala chorando, É, porque eu dava um choque de realidade para eles, que é era do tipo assim, isso. professor, agora ir para casa, deitar na cama e chorar. Eu digo, não, é exatamente se sentir instigado em buscar alternativas. Tá, o que que eu posso fazer? Sair da tal da zona de conforto, que eu prefiro dizer que é uma zona de estagnação que a gente se coloca, e pensar, tá, essa crise veio. O que que de pior aconteceu na minha vida? E vai cada um fazer essa reflexão. Como eu posso fazer disso algo positivo? Se eu perdi meu emprego, como é que eu posso ter um novo emprego? Se eu perdi clientes, como é que eu posso captar novos clientes? Se o que Sim. eu fazia hoje não existe mais, como é que eu posso me reinventar? Né? A gente pode olhar para o fundo do poço e ver que é um fundo falso ou ver que é uma mola propulsora no fundo. Ou seja, é uma questão de você olhar para aquela situação e buscar o que há de melhor nela, se agarrar aquilo com os dentes, e o brasileiro ele é muito bom em fazer isso, e tentar sair dessa crise mais forte, mais resiliente, né? E de preferência com as finanças em dia. E você estava falando de hiperinflação, de que isso é anterior a 94. E eu comecei no serviço público em 91, março de 91. Completei esse ano 30 anos de serviço público. E aí eu me lembro que a gente abriu o contra-cheque, era uma daquelas impressões, eu olhei para o lado que tem uma impressora. Sabe aquela matricial? Vinha o contra-cheque e você destacava a lateral. Eu só olhava ali no cantinho direito do lado para ver quanto que vinha. E sempre vinha mais. E sempre Uhum. vinha bem mais. E era assim, era o suficiente. Nunca faltava, mas era algo irreal, né? Porque era eivado de uma hiperinflação, de uma ilusão. Se assim posso dizer, eu estou certa? Mas na verdade, essa ilusão ainda existe hoje. Se você for pagar, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo investem, mas se você for pagar a rentabilidade dos investimentos, a grande parte dos investimentos hoje, a rentabilidade que você consegue ver, seja no extrato da sua corretora ou do seu banco, né, que também é corretora, é uma rentabilidade nominal. Aí você está lá super feliz, satisfeito, achando que seu dinheiro está rendendo, quando na verdade aquele dinheiro não está atrelado a nenhum indexador, então não tem um IPCA, não tem um IGPM. Então você acha que o seu dinheiro está rendendo em termos nominais, de fato ele está rendendo, mas em termos reais talvez o seu poder de compra esteja até diminuindo, tá? A depender de como esteja a rentabilidade, que ela pode estar menor do que a inflação. E aí tem que considerar também as taxas, a tributação, enfim. Então, eu acho que o mercado financeiro, ele ainda gera algumas ilusões. Mas pior do que você ter esse tipo de ilusão é você pegar esse dinheiro que você tem hoje e deixar parado no caderneta de poupança, você deixar parado no título de capitalização, você buscar algum tipo de financiamento a uma alta taxa de juros, né? Na realidade, o que o brasileiro precisa entender é que ou ele começa a se organizar financeiramente, a fazer um planejamento para o futuro, ou ele vai comprometer esse futuro. E aqui a parte não é essa. Hoje a gente já não tem mais a hiperinflação como a gente viu na década de 80, 90 por ali. Por quê? Porque o governo começou a adotar uma outra prática. Olha, para que eu vou imprimir moeda se eu posso fazer financiamento por endividamento, se eu posso rolar dívida? Até bem pouco tempo atrás, a gente falava muito em títulos públicos. Por quê? Uma taxa de juros com duas casas decimais, na casa de 12, 13, 14%. Para que eu vou me esforçar
entender como funciona o mercado financeiro de ações, fundos imobiliários, ETFs e tudo aquilo mais, se eu posso só comprar títulos públicos que lá em 2035 vão me pagar 10%, 8% mais IPCA. Ou seja, as pessoas até bem pouco tempo atrás, elas estavam muito confortáveis com a posição de investidoras na renda fixa. Mas veja bem, como é que a gente vai pagar? A gente lê o governo, né? Daqui a 20, 30 anos, esses juros. Como é que ele ia pagar isso tudo? Não tem como, né? É um tipo de política de financiamento para o endividamento que uma hora vai ruir. E foi uma das formas que o governo encontrou, já que a gente está falando de 94, depois do Plano Real, para não incorrer em hiperinflação. Em vez de eu imprimir mais moeda, porque isso certamente vai gerar hiperinflação, quem diz que não vai, certamente desconhece a economia, eu vou fazer rolagem de dívida. Mas rolagem de dívida, uma hora, vai estourar nas costas de alguém. E vai ser de quem? Das gerações futuras, que vão pagar mais impostos e que possivelmente não vão ter os mesmos empregos com os mesmos salários que nós temos hoje. Então, possivelmente, não estou querendo isso para você, mas já que estou me dirigindo a você, possivelmente, se no futuro o seu filho estiver desempregado, ele vai estar desempregado porque hoje você está empregado, pagando carga tributária menor e tendo um alto salário. Então, assim, a gente está empurrando a conta de hoje para gerações futuras. E muito provavelmente a conta que nós estamos pagando é das gerações passadas. E esse é o Sim, problema. Ou a gente arca com a conta da nossa geração, ou isso não vai ter fim, entende? entendi. Enfim, não é para chorar, não é para desacreditar da economia, é para entender, se sentir instigado e querer mudar, né? Querer contribuir. A verdade é essa. Bom, então, partindo para essa ideia de que vamos promover uma saúde financeira, vamos nos educar, eu te pergunto o seguinte: a reeducação financeira, o planejamento financeiro é algo pessoal, particular, ou ele tem regras que sirvam para uma coletividade? Ele tem algumas regras básicas? E se tiver, quais são elas? Aquilo que eu falei antes para você, né? Eu acho que a primeira coisa, antes de pensar em balanço patrimonial, em gestão de dívida, em orçamento, em planejamento de investimentos para o curto, médio e longo prazo, tem uma coisa que as pessoas pouco falam e parece aquelas coisas de coach, mas é verdade, mentalidade. Mentalidade. Tudo na nossa vida é mentalidade. Se você mentalizar coisas boas vão vir, porque a gente atrai o que a gente emana. Se você pensar na sua mentalidade de hoje, enquanto consumidor, se você, o exercício que eu sempre faço com todo mundo, se você está no seu quarto assistindo essa live, dá uma olhadinha, espia o que tem ao teu redor. E se pergunta se tudo isso que tem ao teu redor, tu realmente precisa. Por que que tu comprou aquilo tudo? Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma mentalidade mais consciente de consumo. Consumo consciente. Por quê? Porque a gente não poupa em momentos de crise, a gente poupa para nunca chegar a momentos de crise. Isso é uma grande verdade. Então, se a partir do momento que você entende que você quer mudar, você não tem que mudar só reduzindo suas despesas e aumentando sua renda. Isso é uma consequência do quê? De algo um pouco mais íntimo, que é a mudança de mentalidade. É você entender que a sua relação com o seu dinheiro, ela é algo que precisa ser trabalhada, porque nós não falamos sobre dinheiro. Talvez hoje em dia, com as redes sociais, o canal de YouTube ficou mais fácil, mais acessível. Mas o brasileiro já não é muito de ler. Então, se você der um livro sobre dinheiro, possivelmente ele não vai ler. Mas se ele pegar um canal desses do YouTube, que é gratuito, se ele pegar essas lives, como a gente está fazendo agora, e começar a entender um pouco mais como funciona a relação dele com o dinheiro, eu brinco, Patrícia, eu digo assim, antes de você nascer, você já gasta dinheiro. Seus pais já estão fazendo seu enxoval, você já está ali em plano de saúde para sua mãe fazer um pré-natal, coisa e tal. E depois você morre, você continua gastando dinheiro. Porque tem que enterrar uma pessoa que está muito caro, principalmente se você não tem um plano funerário. Ou seja, as pessoas antes de nascerem já trabalham com dinheiro, depois que morrem, trabalham com dinheiro, mas a nenhum momento da vida elas lidam, de fato de direito, com o dinheiro da forma como deveriam. Fica naquele conhecimento do senso comum. Você não para no colégio para aprender sobre isso, você aprende da forma como seus pais ensinaram, e talvez os seus pais não sejam as melhores referências, porque eles viveram num momento de hiperinflação, então você vai herdar deles vícios que talvez o atual momento econômico não permita. Tá entendendo? Então, assim, antes mesmo de você pensar em fazer balanço patrimonial, em você fazer orçamento, em você fazer uma boa gestão de dívida, em você fazer um planejamento de médio e longo prazo, você tem que pensar em mudar a sua mentalidade. E mentalidade a gente muda de duas formas, com conhecimento e pelo exemplo. Eu acredito muito nisso. Rafa, mas na minha casa eu não tenho bons exemplos de gestão financeira. O que eu faço? Consuma conteúdo de pessoas que são bons gestores financeiros. Se nós somos mesmo a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos, quem são as 5 pessoas que você mais stalkeia nas redes sociais? Não dá para ser ex-namorado, não dá para ser crush, não, tem que ser um bom economista, tem que ser um bom investidor, tem que ser um bom gestor de finanças, porque no final do dia é isso que você vai precisar. Você precisa entender de economia, porque a economia impacta tudo na sua vida, da sua educação, a sua saúde, a seu transporte, a sua segurança. Você precisa entender de investimentos, porque um dia você vai querer parar de trabalhar e você vai querer se aposentar. Como é que você vai se aposentar com o INSS? Como diria o Gustavo Cerbasi, não é o Instituto Nacional da Seguridade Social, isso não será suficiente. E eu não vou muito longe, a aposentadoria pelo serviço público em pouco tempo também não será suficiente, entende? Ou seja, as pessoas precisam sair dessas zonas de
o meu contato é a minha rede familiar, mas se a sua rede familiar não tem essa educação financeira, se os seus amigos não têm essa educação financeira, busque quem tenha, siga pessoas nas redes sociais, compre livros de bons autores, acompanhe bons YouTubers, busque essa informação que hoje em dia está cada vez mais democratizada. E outra, pense da seguinte forma: se você quer mudar a sua realidade financeira, se você vai ser o maior impactado com essa mudança, você tem que fazer diferente. Você não tem que esperar, eu vou esperar que meu pai venha. Não, você não tem que esperar isso. Eu vou esperar que o colégio, a escola, o governo não espere de ninguém, né? A mudança que você quer ver no mundo, você tem que começar dentro da sua casa, fazendo. E são pequenas escolhas todo dia. Pequenas escolhas todo dia, sabe? Escolhas de Sim. consumo consciente. Porque é mais fácil os teus amigos te chamarem para sair, para gastar, do que todo mundo te chamar para fazer uma reunião, porque hoje a gente vai analisar um investimento que a gente vai investir. Né? Já pensou que bacana que seria? Olha, a gente vai fazer um live. Para quê? Olha, porque eu vou trazer um investimento, tu vai trazer outro, e cada um vai defender o seu investimento. E aí a gente vai entendendo dessa forma, de maneira até colaborativa, como a gente pode melhorar a rentabilidade dos nossos investimentos e o melhor, com as pessoas que a gente ama. Porque não adianta de nada a gente crescer, ganhar dinheiro, rentabilizar enquanto a nossa família, os nossos amigos ficam embaixo. É como se fosse uma linha de dinheiro tensionando. Uma hora você vai estar tão bem financeiramente e a base da sua vida vai estar tão mal financeiramente que essa liga ou ela vai arrebentar e você vai ser impulsionado para cima, mas vai só, ou você vai chamando essas pessoas para virem com você, entende? Um movimento positivo, que foi um movimento que eu aprendi lá atrás com o pessoal do Banco Central, no curso de formação para multiplicadores de gestão financeira pessoal. Eles diziam assim, era um curso gratuito para servidores públicos, na época eu era servidor público, ele dizia, se você sair daqui e impactar mais uma vida, você já nos ajuda, enquanto Banco Central, a educar financeiramente esse país. Bem, de lá eu montei uma empresa, então já impactei centenas de outras vidas, né? Então é isso. É você começar um processo individual, mas transformá-lo em coletivo. Você tem 2 filhos, é você ensinar para os seus filhos. E acredite, aí eles aprendem pelo exemplo. Um pouco mais de educação financeira, sabe? Acho que se a gente fizer isso dessa forma, aprende um pouco em casa, aprende um pouco nos livros, aprende um pouco por iniciativa própria, né? Acho que a gente consegue melhorar um pouco mais a realidade financeira desse país. No curto prazo, tá? No curto prazo, porque Natália Arcuri, Thiago Nigro e tantos outros surgiram de 5, 7 anos para cá e já fizeram uma baita revolução. E aí, então, o que acontece com muitos de nós? Eu acaba o salário e não acaba o mês, né? Sobra mês pro É. meu salário. O que eu estou fazendo de errado? Realmente é o velho e bom reseta, né? Não, tô brincando. Aquilo que eu falei anteriormente. Prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. O que você está fazendo de errado? Você está trazendo todas as coisas que são desnecessárias, supérfluas, como se elas fossem necessárias. Se sobra mês no seu salário, primeira coisa, você está gastando mais do que você está ganhando, possivelmente porque você não faz orçamento, então você não conhece a sua realidade financeira. Segundo, você está se comprometendo com despesas demais, e aí não importa se elas são fixas, variáveis, supérfluas ou necessárias, você tem que passar um pente fino. E terceiro, talvez você esteja ganhando pouco. Talvez você esteja ganhando pouco. Talvez você esteja vivendo naquela realidade de status. Eu sempre digo, status é comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece e eventualmente nem gosta de você. O brasileiro vive de status. Eu brinco, eu tenho 36 anos, eu tenho dinheiro para comprar várias coisas e eu nunca comprei um iPhone. Por quê? Porque eu prefiro investir na Apple do que ter um iPhone. E toda vida que alguém diz, Rafaela, pois eu amo iPhone, eu digo, continue comprando, porque eu sou acionista da Apple e eu quero ganhar meus dividendos. Ou seja, o que você prefere? Você prefere ser consumidor do iPhone ou acionista da Apple? Correntista do Itaú ou acionista do Itaú? Correntista, entende, de grandes empresas ou de grandes bancos ou acionista desses bancos. Então, você tem que saber quem você quer ser no mercado financeiro. Você prefere ser o pagador de juros ou aquele cara que recebe juros? Só existem essas duas posições no mercado. O que paga juros e o que recebe juros. O que paga juros é aquela pessoa que não tem organização financeira e ela financia uma casa por 30, 40 anos, paga um juros exorbitantes, que ao final do contrato ela já pagou 2, 3 vezes aquela casa, e talvez ela nem valha tanto quanto ela espera, quanto ela acha que vale, e ao final ainda vai dizer que teve uma valorização absurda, mas a valorização da casa foi praticamente igual ao processo de inflação do mesmo período de tempo, ou seja, na verdade ela não teve ganho real nenhum, e ainda imobilizou boa parte do patrimônio dela em vida, porque normalmente a maior dívida que uma pessoa faz em vida é da casa própria. Você quer ser aquela pessoa que fica trocando de carro o ano todo, comprando carros que estão bem fora do seu alcance, e num país onde a gasolina está pela hora da morte, onde a gente tem hoje os Ubers e os aplicativos de mobilidade. Eu brinco dizendo que quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu dizia assim, meu Deus, quando eu crescer,
eu vou ser muito rica, tão rica que eu vou ter uma casa na praia, uma casa na serra, uma casa na cidade, eu vou ter um automóvel com um motorista, e eu digo, cuidado com o que você pede. Porque hoje, se eu quiser uma casa na serra, eu alugo no Airbnb. Se eu quiser na praia, eu também alugo no Airbnb. Se eu quiser na cidade, eu alugo no Airbnb. No ano passado, eu morei de Airbnb. Se eu quiser um motorista num carro massa, eu chamo o Uber Black e ele vem na porta da minha casa e me leva para onde eu quiser. Ou seja, o que eu pedi aconteceu. Talvez não da forma como eu imaginava, mas porque a economia mudou. E a única certeza que a gente tem é essa, é a mudança, que a gente tem que mudar junto. Então, se hoje sobra mesmo o seu salário, mude. Mude a sua relação com o dinheiro. Mude a maneira como você se paga. Tem o tal do pague-se primeiro. Se começou o mês e você ainda não se pagou, você pagou conta de luz, de água, alimentação, transporte, saúde. E a Patrícia no futuro, quem é que paga? Porque a Patrícia no futuro ela vai se aposentar e a aposentadoria dela não vai bater o salário dela hoje. Por quê? Porque existe uma coisa chamada reforma da Previdência. E na hora que ela chega lá na frente, o padrão de vida dela vai ser um que ela não vai querer que caia. É dali para cima. Por quê? Porque ela já está acostumada com aquele padrão de vida. E a produtividade dela vai ser dali para baixo. E a gente tem uma curva, um ciclo de vida que depois do máximo é só, depois do apogeu é só declínio. Então, como é que ela pode se preparar para isso? Pague-se primeiro, no início do mês, faça escolhas conscientes de consumo, prioridade é uma palavra que não tem plural, poupe, não em momentos de crise, mas para nunca chegar em momentos de crise. Ou seja, são pequenos jargões, mas que fazem toda a diferença. Principalmente se a gente internalizar, não só na nossa mente, mas nas nossas práticas diárias de consumo, de investimento, enfim, de organização financeira. Eu recebi duas perguntas aqui e eu vou Hum. fazer mais na frente, tá? Só para quem fez a pergunta não achar que ficou no vácuo. Tá. Partindo para uma próxima. Você acredita que, já falamos sobre hiperinflação, mas você acredita que, de novo, em curto espaço de tempo, nós teríamos de novo uma hiperinflação? O que representa esse recente aumento da taxa Selic? Eu particularmente acredito que, apesar de dizer que o brasileiro não tem memória, né? Dizem que o brasileiro tem memória muito curta, eu acredito que o governo não tem uma memória tão curta assim. Não é à toa que da década de 90 para cá, ele tem feito de tudo para a gente não ter mais inflação. Essa rolagem de dívida dos títulos públicos mostra isso. É uma das, digamos assim, das possibilidades, né? Eu não Uhum. acredito numa hiperinflação, mas eu acredito que a inflação pode ficar acima da meta, isso é fato. Mas a hiperinflação, como a gente viu lá atrás, na geração dos meus pais, e que eu aprendi nos livros enquanto economista, não. A não ser que dê tudo muito errado. Aí se der tudo muito errado, minha amiga, aí pode acontecer de tudo, né? Aí a saída Sim, do Brasil é pelo aeroporto. Mas não, eu acredito que não. E essa recente alta da Selic, porque está num a patamar questão é que mínimo. o servidor público não tem o aeroporto, né? Tem aeroporto, graças a Deus ele não está Não, mas aí é ele vai trabalhar. acorrentado a algemas. Não, mas ele vai O trabalhar servidor em outro público, olha, lugar, o né? servidor público, pelo menos eu conheço muitos, grande fatia do meu público, e dentro de casa eu tenho uma irmã que é procuradora da Fazenda, uma mulher inteligentíssima, ela sabe disso, deve estar assistindo essa live. O serviço público tem possivelmente as mentes mais brilhantes desse país. Eu sempre digo isso, imagine as mentes mais brilhantes desse país na iniciativa privada. Nós seríamos os Estados Unidos, a Alemanha para lá. Mas, como vemos um país com uma série de instabilidades, inseguranças, a coisa que a pessoa busca nesse país é a tal da estabilidade. Então, muitos dos grandes cérebros desse país vão para dentro do serviço público, muitas vezes acabam se tornando, sendo subaproveitados. Eu acho, eu particularmente, isso é um posicionamento da Rafaela, não como economista, como brasileira. Então, eu acho que no dia que o servidor público entender que ele poderia ser melhor aproveitado na iniciativa privada, talvez ele até agradeça por ter um dia saído dessa condição. Eu não vou muito longe. O Bruno Perini era do Exército. Hoje em dia ele colocou nas redes sociais dele o alcance dele do Hotmart de 25 milhões. Será que ele conseguiria ganhar 25 milhões em tão pouco tempo dentro do serviço público? Com certeza, Não. pelas vias legais, não. Mas, né, enfim, a gente sabe que a gente consegue, mas fazendo o que não deve. Então, tem o Então, aeroporto, sim, né? tem um aeroporto. Tem, sempre tem, sempre tem. Para tudo dá-se um jeito, se dá um jeito para a morte. Então, assim, eu não acredito em hiperinflação, pelo menos eu vou falar não no curto prazo, depois só Deus sabe. A gente tem aí alguns casos de países que quebraram, alguns aqui na América do Sul, outros na Europa. Também a Selic aumentando é por uma questão básica, né? A Selic chegou a mínimo histórico. Imagina que até antes do Temer, a gente tinha uma Selic a 14%, né? Pouco mais de 14%. Imagina aí o que é você investir em renda fixa para ganhar 14%. Se você tivesse um tique, um teco, no seu cérebro era suficiente para você investir em renda fixa e ter uma rentabilidade maior, porque muito investidor lá fora tentando fazer dinheiro no mercado de renda variável. Então era muito fácil fazer dinheiro no mercado financeiro brasileiro. A Selic precisava cair. Por quê? Porque a gente tem muito mais pessoas endividadas nesse país do que pessoas investidoras, né? São mais de
33% da população endividada, enquanto investidores hoje em dia a gente tem pouco mais ali de 3%. Mas a Selic chegou num patamar que não dava mais para ser, não dava para ficar a 2%. Por quê? Primeiro porque aí você tira o interesse dos investidores de renda fixa, e muitos dos investidores internacionais vinham para o Brasil por causa desse ganho fácil dentro do título público, que dentro do mercado financeiro a gente diz que é um ativo livre de risco. Existe um risco sim do governo quebrar, mas é tão difícil, ou pelo menos deveria ser tão difícil, que a gente diz que é livre de risco. E por uma questão também de inflação, né? Na hora que você aumenta a Selic, você está deixando o custo de pagar empréstimos e crédito cada vez mais caro. E no país onde as pessoas têm uma propensão a consumir maior do que a poupar, você dificulta o endividamento. Então, assim, seria basicamente por isso, mas também tem uma questão da própria dívida bruta, né? Que agora com a pandemia e os gastos bilionários para tentar conter a crise econômica e, de alguma forma, melhorar a questão da saúde, que a gente sabe que o governo meteu os pés pelas mãos e isso está reverberando na economia, mas isso impacta também a taxa de juros. Então, são séries de variáveis, né, que influenciam essa pequena alta da taxa de juros, que foi a 2,75, e que as expectativas de alguns analistas do próprio relatório Focus do Banco Central é que até o final do ano que vem, final de 2022, ela chegue ali, esteja ali entre 4,5% e 6%, né? Quem viver verá, por assim dizer. Então aí o dinheiro para contrair empréstimo fica mais caro. Esse é o resultado. Mas não, mas agora está bem mais barato. Imagina que 5, 6 anos atrás, para contrair empréstimo, a Selic era 14%. Sim. Agora está 2,75%, né? Agora a pergunta é, esse é o momento de contrair empréstimo? Veja, não. As pessoas dizem, Rafaela, está mais barato para financiar um imóvel. Tá, mas esse é o momento de você mobilizar os seus recursos? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso sem terem outros recursos. Uma compra... Quem me acompanha nas redes sociais diz assim, você é contra imóveis. Eu digo, não, eu sou contra a forma como é feito o financiamento imobiliário no Brasil. É diferente, são duas coisas distintas. Se você quer ter o seu imóvel, a certeza de ter um lugar para você morar a vida toda, massa, faça isso direito, senão vai ser o início do fim. Ou seja, você vai se endividar, essa dívida vai lhe consumir. Eu já peguei diversos casos de cliente que, inclusive, eu me emocionava, eu chorava quando eu estava fazendo as análises, eu dizia, meu Deus do céu, essa pessoa enfiou os pés pelas mãos. Às vezes, pessoas muito próximas diziam, essa pessoa vai passar o resto da vida mais 6 meses pagando esse financiamento, e você vai pagar juros, só vai pagar juros, entende? E aí chega naquele momento de que ou você para de pagar e perde o que você pagou, ou você vende essa dívida para alguém que tem um pouco menos de educação financeira do que você, ou seja, joga batata para a mão de outro, batata quente para a mão do outro. Então, assim, a gente tem no nosso país questões vinculadas ao financiamento imobiliário que não me agradam. Não necessariamente a condição de você comprar um imóvel. Mas não é porque a taxa de juros está baixa, a Selic, que necessariamente os bancos irão passar taxas baixas. Não é assim que funciona, não é uma condição necessária, não. Não é que vão acompanhar, pode sim, podem ter bancos que estão com financiamento imobiliário mais em conta, e até para você fazer portabilidade de financiamento não é uma coisa tão simples, tá? Às vezes tem gente que nem consegue, às vezes você tem que pagar um valor a mais, enfim, não é tão simples quanto a gente imagina. Mas sim, a Selic deu uma subidinha para dar uma melhorada na economia. E voltando um pouco à pandemia, estamos em casa. Aí você acredita que, como uma regra, a gente gasta mais ou menos? Eu gastei menos, meu povo, digo logo. Não, eu imagino assim, né? Cada caso é um caso. Se você aproveitou a pandemia para ficar mais em casa com seus filhos e você acabou dispensando a babá porque tinha medo que ela, né, viesse com Covid, e você acabou tirando ela da escola durante um ano porque estava ficando muito caro, e você aprendeu a cozinhar ao invés de ficar pedindo comida, massa, você começou a economizar. Se você não viajou, né, tinha sempre aquela história de uma viagem internacional todo ano, coisa e tal, até porque o dólar era R$ 4, já está batendo a casa dos 5,60, 5,80, beleza. Agora, se você for reformar sua casa, sabe aquela cozinha que você queria reformar há 1000 anos, mas você não tinha tempo, que tinha que acompanhar a obra? É só você ver aí o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que bateu mais de 10%, tá faltando mão de obra. Pedreiro, pintor, marceneiro, tá faltando. Ou seja, as pessoas pegaram esse momento para fazer pequenas reformas, que acabam não sendo tão pequenas e que acabam comprometendo o orçamento, então, para trocar de carro, para comprar um imóvel maior. Então, tem todo tipo de situação. Eu, particularmente, tenho visto as pessoas reduzindo a sua despesa, mas muito mais porque viram a sua receita também reduzir, né? Ou seja, estão tentando equilibrar isso de alguma forma. Bom, e aí estamos mesmo estando na pandemia, por incrível que pareça, de uma hora para outra eu economizei, sobrou dinheiro. O que eu faço? Eu gasto ou eu invisto? Se quiser gastar, gaste com consultoria financeira, ou seja, invista. Não gaste, não gaste, não gaste. Se sobrou dinheiro no mês onde está faltando comida na mesa do brasileiro, primeiro, levante as mãos para os céus e agradeça. Se você está com saúde para trabalhar, levante as mãos para o céu e agradeça. Mas nada obsta que amanhã a sua realidade mude. Se teve uma coisa que eu percebi ao longo desse último ano, é que pessoas que estavam gozando de uma saúde absurda
2 meses depois estavam no leito de UTI e de lá não saíram de lá com caixão. Então, que você entenda que a vida ela é frágil. Hoje você está bem, está com seu emprego estável, está com sua receita, mas provisione. Por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Só para você ter uma noção, a XP, no ano passado, vendeu 4 vezes o número de seguros de vida. Por quê? Porque Prudential, Mongeral, MetLife, todas elas dão um valor diário caso você fique internado. E na época de Covid, as pessoas estão internadas por um mês. Então, suas contas estão chegando, você não está recebendo, vamos supor que seja autônomo, empresário, coisa que valha, e você precisa pagar. Então, o que você vai fazer? Se vale para o seu seguro de vida, que não é só para no dia que você morrer, vai ficar para os seus herdeiros. Não, tem uma série de outras coisas ali dentro. Ou seja, as pessoas elas precisaram se tornar mais conscientes disso. Então, aproveite esse momento de pandemia em que você viu que a vida é tão frágil e está tão próximo da gente esse problema e reavalie como você pensa as suas finanças. Se hoje sobra dinheiro, agradeça. Depois de agradecer, estude. Por quê? Porque ninguém vai bater na sua casa e dizer assim, eu vou te ensinar a investir. Até tem uns youtubers que fazem isso, se você souber peneirar, você pega coisa boa. Agora, é uma obrigação sua, não é uma obrigação do Estado e não é uma obrigação da sua família. É uma obrigação sua de fazer o seu dinheiro, que é o seu tempo monetizado, o seu tempo é o seu bem mais precioso e democrático. Eu tenho 24 horas por dia e eu garanto que você também tem, e o Faustão tem, e o Mark Zuckerberg tem, e o Elon Musk tem, e existe uma razão para nós estarmos aqui e eles estarem lá. Ou seja, o que eles fazem do tempo deles. Então, minimamente invista, para que você saiba como investir, ou você aprende, ou você delega a um terceiro. Aprender custa tempo. Tempo, tem que ter interesse, tem que ter bons materiais, é no velho e bom, acerta e erra. E se você delegar um terceiro, aprenda a acompanhar o que o terceiro está fazendo com o seu dinheiro. Então, se você contratar uma consultoria, peça para ele explicar o que está fazendo, o que é que ele está fazendo ao montar aquela carteira. Se você contratar uma assessoria, entenda por que aqueles ativos estão fazendo parte da sua carteira. Não apenas engula a seco. Por quê? Porque quando envolve dinheiro, envolve relações, e às vezes as relações são conflituosas, seja com um assessor, seja com um consultor, seja até mesmo com um educador. Quem me conhece sabe que eu não invisto em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu não gosto do mercado imobiliário no Brasil. Mas quando a pessoa me procura para aprender a investir no mercado financeiro, eu tenho que ensinar para ela fundos imobiliários. Quem me conhece sabe que hoje eu gosto muito do mercado de cripto, mas tem pessoas que não acreditam no mercado de criptos. Então, é sempre assim, vá atrás do conhecimento, mas vá colocando filtro, né? Não acredite em tudo que as pessoas falam, não aceite qualquer coisa que as pessoas me entregam, não busque só rentabilidade, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Busque entender qual é a estratégia por trás, qual é a tese de investimento por trás daquela carteira que foi montada por um consultor, que foi repassado por um assessor, enfim. Mas busque investir, né? Tá. Atualmente, sendo bem sincera, dado a taxa Selic a 2,75 e talvez uma perspectiva de 6% no final do ano que vem, renda variável, né? Claro, fazendo um bom equilíbrio de carteira. Estou falando aqui com diversos públicos, tem pessoas de diversas idades, diversos perfis, mas o brasileiro está tendo que se colocar mais ao risco, se expor ao risco, né? Colocando um pouco mais de renda variável na sua carteira, seja no Brasil ou no exterior. E Então, só para salientar, eu não gosto do mercado imobiliário no Brasil, no resto do mundo eu gosto, tá? Mas aqui eu não gosto muito, não. tá. Então, quais são esses caminhos para o investimento? Como é que eu começo? Vamos supor o seguinte: eu sempre Hum. passei sobrando o mês para o meu salário, né? Uhum, E aí eu fiz a minha reeducação financeira e acabou sobrando dinheiro para o mês. uhum, Eu vou iniciar agora. O uhum. que que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu diria é você entender quem é você no mercado financeiro. Você é aquela pessoa conservadora? Você é aquela pessoa de perfil moderado? Ou você é a pessoa de perfil arrojado? O que é conservador? Aquela pessoa que quer dormir e quer o dinheiro rendendo, tranquilo, sem nenhum problema. Por que eu digo isso? Porque no ano passado, no momento da crise braba ali, final de março, o Bovespa teve uma série de circuit breakers, né, que são quedas, grandes quedas na bolsa, né, do Ibovespa, no índice. A gente viu o Ibovespa acumular uma queda de mais de 50%. Então, a pergunta é, se o seu patrimônio, sua rentabilidade ali, tá caindo, mais de 50%, você está feliz ou você está todo se tremendo, né? Então, eu brinco que eu digo que investimento é muito mais emocional do que conhecimento. Porque se o teu emocional fala mais forte, tu vai sacar na hora do desespero, que era quanto tu deveria estar comprando, entende? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, quem é você no mercado financeiro? Segundo, tem que ter conta em corretora. Não se investe nesse país sem conta em corretora. Rafaela, mas no meu banco é banco e corretora, ponto. Busque uma boa corretora que cobre taxas baixas, que tenha uma carteira de produtos muito grande. No primeiro momento, se você não tem tempo para aprender, delegue um terceiro. Se vai ser o seu assessor, saiba que pode existir um conflito de interesses e peça para ele explicar como isso funciona. Se você não quer um assessor, contrate uma consultoria.
O consultor de investimento ele tem um pouco mais de liberdade, né? Ele pode lhe indicar, ele pode falar sobre ativos que não necessariamente estão naquela corretora. Porque o assessor, vamos lá, um assessor da XP vai falar sobre os ativos da XP. XP hoje é a maior corretora da América Latina, massa, mas existem outras corretoras. O consultor ele vai falar, inclusive, de investimentos no exterior. Você sabia que você pode abrir hoje uma conta em uma corretora no exterior? Você faz isso em 2 cliques, que é tudo em português, você pode fazer um Pix e o teu dinheiro está lá amanhã. Beleza, o dólar está meio caro, talvez não seja o melhor momento, vamos esperar para ver se ele dá uma reduzida. Mas você pode fazer isso, se tornar acionista da Tesla, da Amazon, do Facebook, comprar um REIT de penitenciária ou de data center, que seria um irmão, vamos lá, um primo rico dos fundos imobiliários, ou comprar um ETF, enfim. E de ativos que às vezes não tem nem aqui, né? De ativos que ainda não chegaram aqui no Brasil. Ou não, peraí, primeiro eu vou sentir o mercado brasileiro para depois dar um passo um pouquinho maior. Então eu vou abrir conta na corretora, vou fazer lá o questionário de suitability, que é o API, o questionário de avaliação do perfil do investidor, vou ver quem sou eu nesse mercado e eu vou ver qual é a carteira aí que o meu assessor vai me recomendar. Veja se faz sentido a carteira recomendada do assessor. Se você tiver mais interesse, você pode contratar os relatórios de casas de análise, né, das casas de research, que vão tentar ali montar uma carteira e você pode acompanhá-la. Só que você vai estar sempre dependendo de um terceiro. Então, o mais prudente é você tentar sozinho aprender. Só que, às vezes, a pessoa não tem tempo, né? Seja por causa do trabalho, dos filhos, da família, ou falta de interesse. Eu Sim. acho que eu ganho mais dinheiro na minha atividade principal, onde eu posso ser cada vez melhor, do que parando para aprender isso. Independente da sua escolha, minimamente você precisa entender o que está sendo feito com o seu dinheiro. Eu tenho certeza. Assim, 99,9% dos investidores não sabem o que está sendo feito com o dinheiro deles. Por isso que eles nem opinam. E então, aproveitem, conta aqui pra gente como é que você trabalha, como é que é o seu trabalho, tanto para aqueles que estão endividados e querem ter uma saúde financeira e começar um investimento, como para aqueles que já querem partir para o investimento. Hoje, por exemplo, eu ouvi de uma amiga minha o seguinte: eu não chego a ficar endividada, não falta mês para o meu salário. O que eu ganho, eu acabo gastando. Eu queria ver como vou, como é que eu vou trabalhar o meu dinheiro e como é que eu vou poder investir. Eu queria que você contasse para a gente tanto o caminho dos endividados como o caminho daqueles que querem investir. Tá. Hoje, na Vida Mais Rica, que é a Como minha que empresa, você faz com eles? É Tá. isso. Para os endividados ou para quem está querendo se organizar financeiramente, é consultoria financeira. Aí cada caso é um caso. Eu tenho uma proposta geral e eu vou personalizando para cada cliente, que pode começar desde mudança de mentalidade, mindset, endividamento, né, gestão de dívidas, aí depois orçamento, planejamento financeiro, reserva de emergência, para a gente então pensar em investimentos e previdência e seguro, né, muito importante falar de seguro também, e planejamento sucessório, se a pessoa tiver filhos. Então, isso eu trabalho na consultoria financeira, que vai de uma ponta à outra. Outra questão que eu gosto de trabalhar muito é a mentoria de investimentos, mas também não é para qualquer um. É realmente ensinar você a fazer uma avaliação de uma empresa, analisar um fundo de investimento, analisar um fundo imobiliário, seja no Brasil, seja no exterior, abrir conta no Brasil, abrir conta no exterior, enviar esses recursos, acompanhar esses recursos, abrir conta no exchange de cripto, escolher uma boa cripto, mandar esse dinheiro, enfim. Só não trabalho com imposto de renda, mas tenho parceiros que fazem isso, né? Porque toda vez que a gente investe, a gente tem que pensar no imposto de renda. Por quê? Porque o governo sempre vai dar um jeito de abocanhar um pedaço. Então, assim, eu trabalho também com essa parte de consultoria financeira de investimentos e com parte de educação financeira. Educação de investimentos, perdão. Seja ensinando, ou seja, já trazendo, digamos assim, o peixe quase pronto, né? O filé, por assim dizer. E aí fica muito a critério do cliente, o que ele prefere. Se ele prefere aprender ou se ele prefere apenas entender o que um terceiro que já tem mais tempo de casa, que já estudou bastante, que tem um pouco mais de qualificação, fazer por ele. E é aquela história, quando as pessoas dizem, Rafael, é muito fácil, porque você é economista. Eu digo, gente, deixa eu explicar uma coisa. E olhe bem para os meus olhos, eu não aprendi isso na faculdade de economia. Eu também não aprendi isso no mestrado, muito menos no doutorado. Eu aprendi isso sozinha em casa, lendo livros, comprando cursos, abrindo conta nas coisas, nas corretoras no Brasil, no exterior, nas corretoras de cripto, investindo, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro. Foi assim que eu me tornei investidora. E ainda me tornei investidora muito mais por um estímulo dessa minha irmã, que eu disse para vocês, que é procuradora, porque ela queria investir, e eu disse, então vamos lá, né? Não foi porque eu sou economista. Inclusive, eu tenho vários amigos contemporâneos de época de faculdade que ainda hoje não investem. Uma coisa é o curso de economia, outra coisa é o curso de finanças, tá? E existem cursos e cursos de economia. Então, saiam dessa bolha de achar que, é porque ela é formada em economia. Não, tem nada a ver. Sim. Inclusive, eu acho que tem excelentes contadores que são bons investidores, engenheiros que são ótimos investidores, ou seja, médicos também, enfim. Então, tragam para si essa responsabilidade, afinal de contas, é o dinheiro de vocês, é o tempo de vocês, é o futuro financeiro de vocês que está aí em jogo.
Eu vou aproveitar e fazer as duas perguntas que vieram aqui Tá. nas nossas. Tem tempo? Tem, tem. Eu, ó, da Roberta Colares, as Colares, é porque fica tudo junto, Tudo é bem. Roberta. Ela pergunta assim: fica-se rico investindo ou somente empreendendo? Por que se somente? Fica-se rico investindo e empreendendo. Agora, não fica-se rico se não investindo e empreender. Vocês, assim, eu não tenho nada contra o serviço público, já fui servidora pública, mas você pode investir enquanto servidor público. Se você não for servidora pública, você pode e deve empreender. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é busque múltiplas fontes de renda. Porque se um dia uma vaquinha for pro brejo, tem outras vaquinhas no curral. Não é só uma, existem outras. Então, busque fontes diversas de receita. Você tem a sua renda fixa, você pode ter uma renda extra para você aprender a viver de renda passiva. É isso que a gente quer em vida. Eu quero em vida, enquanto eu tiver saúde, ter várias fontes de receita entrando na minha vida e lá no futuro viver apenas dos juros dessas várias fontes de receita. Então, você tanto pode empreender como você deve investir. Uma coisa não anula a outra, tá? E outra, para você investir, você precisa ter aporte mensal. Para ter aporte mensal, tem que ter dinheiro entrando todo mês. E a outra pergunta que ela fez também. Eu juro para você que eu não sei o que significa isso, mas eu vou perguntar para você, tá? Vamos ver se eu sei. Como analisar REITs nos Estados Unidos para proteger meu dinheiro? REITs, né? Ela está falando do Real Estate Investment Trust. Ela está falando do primo rico do fundo imobiliário. Sim. Eu ensino isso nas mentorias de investimento, mas se você quiser uma pessoa especializada nisso, tem um cara chamado Ismael e ele é do Central do REIT. Se você colocar no Instagram, você vai achar. Se você colocar no YouTube, você vai achar também. Ele é muito bom, excelente. Ele trabalha necessariamente apenas com REIT, tá? Ele vai trabalhar todo tipo de REIT que tu imaginar. E assim, investimento já no exterior, né? Aí a pergunta é, você já está preparado para ir para o exterior? Por quê? Porque toda análise que você vai fazer no segundo idioma. Você é boa nisso? Você tem tempo para fazer as traduções necessárias? Você já sabe onde vai atirar? Não. Assim, quando eu digo atirar, é saber qual é o investidor, o tipo de REIT que você vai comprar, porque são vários? Não. Então, das duas, uma. Ou você começa a tirar um tempo da sua vida para isso, ou você paga alguém para lhe ensinar isso. E o Ismael é um cara massa. Eu acho que tranquilamente você consegue aprender com ele. E eu gosto, tipo, REIT é o tipo de investimento que eu acho bacana. E então posso concluir aqui em relação à vida financeira na pandemia, de que a gente pode dar uma virada, pode ser é um momento ruim, com certeza, mas pode ser um momento que a gente dê uma guinada bem grande na vida, é isso? Um 180. O bom da vida é esse, que a gente pode a qualquer momento se reinventar, basta querer. Eu te agradeço muitíssimo aqui as suas palavras, a presença. É, a Rafaela já segue a Matra 12, a Matra 12 segue a Rafaela. Quem quiser pode entrar ali no Instagram dela. Qual é o Instagram, Rafaela? Hoje o Instagram é mais para Rafaela Pessoa, já foi para Rafaela Pessoa Jurídica. Então, quem quiser mais informações, entra no site da Vida Mais Rica, vidamaisrica.com.br. Tem alguns cursos, fala um pouco sobre os meus serviços. Por ali você pode mandar um e-mail, pode encontrar meu zap e depois a gente vai conversando. É vidamaisrica.com.br. Eu vou Se botar ali, quiser, na hora que eu se gravar quiser, lá. Pode falar, tá. desculpa. Não, se quiser ver alguns vídeos meus, tá. Alguns não vão estar atualizados, porque a economia muda diariamente. Também no canal do YouTube, se colocar a Vida Mais Rica, tem alguma coisa ali que eu já gravei. Então, eu vou botar, na hora que eu gravar a live, eu vou botar vidamaisrica.com.br para quem quiser poder acessar depois. Eu te agradeço imensamente. É, sempre que você tiver algo a nos dizer, pode entrar em contato comigo. As suas palestras, as nossas conversas são sempre muito boas. E eu já ouvi de uma amiga minha o seguinte: eu fui para a Rafaela, sentei na frente dela, entreguei as minhas finanças para ela e eu mudei a minha vida. É o que Que legal. muitos pensam, é o que muitos querem. Rafaela, muito Não. obrigada. E a palavra para você para finalizar. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Patrícia. Vou colocar à disposição sempre para vocês da Matra, para o pessoal da Ana Matra e para demais órgãos públicos. Eu acho que a gente está aqui no mesmo balaio, né? Somos todos brasileiros e queremos passar um pouco menos de sofrimento em meio a tanta crise, tantos problemas. Então, se precisarem, estou à disposição. Para quem assistiu a live e tiver dúvidas, é só entrar em contato pelo site da Vida Mais Rica. É isso, aguardo aí uma próxima conversa, quem sabe presencial, né? Pois é, tomara que Assim seja logo. espero.
Então tá, muito Sim. obrigada. Um beijo bem grande, tudo de bom. Um Boa abraço para noite. todo mundo. E saúde! Sim.